alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com o seu professor Heber Barbosa. Hoje iremos realizar uma introdução ao estudo dos sais. Eu digo introdução porque ao todo teremos 3 videoaulas acerca dos sais. Essa é a primeira, onde veremos toda a parte conceitual que envolve a compreensão acerca do que vem a ser os sais. Na verdade, estudante, estamos nesse momento estudando o terceiro grupo de compostos químicos. Por que os sais são o terceiro grupo de compostos químicos? Porque inicialmente nós estudamos os ácidos, depois vimos as bases e agora estamos no terceiro grupo, os sais. Para que possamos compreender a estrutura, o comportamento dos sais, algumas informações básicas são importantes. Os sais são substâncias formadas por íons. Isso, estudante, sais são compostos iônicos. Os sais são substâncias formadas por íons que se separam quando em solução aquosa. Ou seja, aqui nós temos uma simbologia onde você tem aqui uma certa porção de um sólido, e este sólido é constituído por NaCl, que é o sal de cozinha. Inclusive, você percebeu que eu pronunciei NaCl, mas na verdade, ao pronunciar NaCl, estamos dizendo Na+, Cl-. Porque, estudante, sal é substância iônica. E toda substância iônica ela é constituída por íons, íons agregados, íons presos uns aos outros, íons que não têm liberdade, que não têm mobilidade. Pelo fato de sabermos que sais são compostos iônicos, nós sabemos automaticamente que dentro daquele sal tem cátion e tem ânion presos. Todavia, se você adiciona água ao sal, lembrando, desde que esse sal tenha solubilidade em água, então o sal ele vai deixar a forma sólida e vai assumir a forma aquosa. Então aqui nós temos o NaCl aquoso. Quando eu falo aquoso, porque ele está dissolvido em água. A expressão solução que aparece aqui é porque o sal com a água resultam numa mistura homogênea. E toda mistura homogênea é chamada solução. Então temos aqui uma solução aquosa de cloreto de sódio, sal de cozinha. Acontece, aluno, que quando o sal assume a forma aquosa, imediatamente os íons sofrem uma dissociação. Ou seja, quando o sal se encontra na forma sólida, nós temos íons agregados. Mas quando o sal assume a forma aquosa, os íons se libertam. Temos aqui a separação dos íons. Temos a dissociação iônica. Os sais são substâncias que sofrem um fenômeno físico. Isso mesmo. A dissociação iônica não é fenômeno químico, é fenômeno físico. É um fenômeno físico porque, comparando o início com o fim do processo, as mesmas espécies que existem no final do processo são as mesmas espécies que haviam antes do processo. Isso não é fenômeno químico, porque não houve a produção de novas espécies químicas. O Na+ e o Cl- que temos aqui nesse estado final, eles já existiam no sal quando o sal estava sólido. Então, a dissociação iônica não é fenômeno químico, é fenômeno físico. E nessa dissociação iônica, nós temos a substância que passa para o formato de íons livres. Ou seja, quando o sal se torna aquoso,
homogêneo com a água, dissolvido em água, automaticamente ele passa para a forma de íons livres. Vamos observar então as fórmulas unitárias, as fórmulas iônicas de outros sais. Então aqui nós temos vários sais, certo? E você poderia perguntar, professor, qual o critério que está sendo usado para se observar essas fórmulas e perceber que se referem a sais? Vejamos quais são as condições. Primeiro, observe, todas essas espécies que estão iniciando a fórmula são espécies positivas, são os cátions. E nós temos aqui cátions diferentes de H+. Todas essas espécies que terminam a fórmula dos sais, observe, todas elas são diferentes de OH-. Isso é uma característica das estruturas dos sais. Todo sal tem que apresentar cátion diferente de H+. Atenção, pelo menos um dos cátions tem que ser diferente de H+. Importante, aluno, que você entenda que não estamos querendo dizer aqui que no sal não pode existir cátion H+. Não estamos dizendo que no sal não pode ter cátion H+. Estamos dizendo que dentro do sal tem que existir algum cátion que não seja H+. Da mesma forma, é importante que você entenda, quando eu digo aqui que esse ânion é diferente de OH-, de hidroxila, eu não estou dizendo que o sal não pode ter hidroxila na sua estrutura. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que no sal é necessário que exista algum ânion, alguma espécie negativa que não seja OH-. Tá claro? Então, o que caracteriza a estrutura de um sal é a existência de cátion que não seja H+, simultaneamente com a existência de ânion que não seja OH-. Sais, então, são substâncias iônicas. Substâncias iônicas essas que sofrem dissociação iônica. Detalhe, a dissociação iônica, ela acontece ou quando o sal estiver fundido, na linguagem popular seria derretido, isso mesmo, quando o sal está fundido, quando o sal deixa o estado sólido e vai para o estado líquido, quando o sal está fundido, os íons se separam. E também, quando o sal está em meio aquoso, os íons se separam. Então, sais são substâncias iônicas. Inclusive, sais são sólidos iônicos, que sofrem dissociação iônica quando estão fundidos ou em solução aquosa. Apresentam qualquer cátion que não seja H+. E simultâneo a isso, também possuem algum ânion que não seja OH-. Inclusive, eu vou repetir aquela informação anterior. Dentro do sal pode ter H+, como dentro do sal pode ter até OH-. Mas para ser um sal, a estrutura tem que apresentar algum cátion que não seja H+, e simultaneamente tem que apresentar algum ânion que não seja OH-. Então, no sal, nós temos qualquer cátion que não seja H+, qualquer ânion que não seja OH-. E mais uma vez, eu estou focando logo no início desta videoaula que sais são substâncias que em meio aquoso liberam cátion diferente de H+ e ânion diferente de OH-. Prosseguindo em nossos estudos, façamos aqui uma pequena classificação para os sais. Nós podemos ter sais não oxigenados e sais oxigenados. Os sais não oxigenados, como o próprio nome já especifica, são sais que não têm oxigênio em sua estrutura, enquanto os sais oxigenados são aqueles sais que apresentam oxigênio em sua estrutura. Então, uma simples classificação. Sais podem ser, logo de início, não oxigenados
mas os sais podem ser também oxigenados. Na sequência, veremos que sais são derivados da reação entre um ácido e uma base. Quando base reage com ácido, nós temos a produção do sal, e esta reação é chamada neutralização. É fundamental, estudante, lembrar que posteriormente teremos um conjunto de videoaulas que irão falar sobre reações, e dentre as reações que veremos, nós encontraremos reação de neutralização. Então aqui, nessa videoaula, você terá acesso apenas às primeiras noções superficiais acerca de neutralização, porque essa reação faz parte da compreensão da estrutura dos sais. Então observe aqui. Aqui nós temos os reagentes. Reagentes são aquelas substâncias iniciais que depois que vierem a sofrer reação, aí originarão os produtos. Então aqui nós temos uma base, o hidróxido de sódio, NaOH. E aqui nós temos um ácido. Nós já vimos em aulas passadas bases e ácidos. Aqui nós temos o HCl, o ácido clorídrico, não é, que faz parte do suco gástrico. Aqui nós temos o NaOH, o hidróxido de sódio, popularmente chamado de soda cáustica. E você sabe que dentro da base nós temos cátion e ânion. Dentro do ácido nós temos o cátion H+, e temos o ânion. Observe aqui, o cátion ânion, cátion ânion. Sabendo você, estudante, que tanto a base como o ácido tem cátion e ânion combinados, agora é fácil. Ocorrerá uma dupla troca. Como assim dupla troca? A parte positiva de uma substância se prende à parte negativa da outra. Então o H+ se prende ao H-, formando água. Observe que primeiro eu escrevi o H+. Observe. Primeiro H+, depois o H-, porque a estrutura das substâncias é assim. Na fórmula, você escreve primeiro o cátion, depois o ânion. Então, no ácido, o H+ se combina com, na base, o ânion, gerando água. E o cátion do sal com o ânion do ácido, né? O cátion da base com o ânion do ácido vão produzir, então, o sal. Vamos rever essa imagem. Observem que o cátion se combina com o ânion, formando então o sal. Estudante, essa é a reação de neutralização, que inclusive formou um sal não oxigenado, porque observe que não temos oxigênio na fórmula deste sal. Outro detalhe, você está observando que ácido mais base forma sal e água. Mas lembrando que futuramente veremos casos onde sais são formados a partir de ácidos e bases sem produzir água, ok? Então, o caso mais comum de neutralização, quando envolve ácido de arrênios e base de arrênios, é ácido mais base forma sal e água. Mas não estou dizendo aqui que toda reação de ácido mais base forma sal e, consequentemente, água. Que forma sal forma. Reação de ácido com base forma sal. Mas nem todas formarão água. A água é formada no caso mais comum de reação de neutralização. Continuando o estudo da reação de neutralização, temos aqui outro exemplo, onde eu trago aqui o NaOH, o hidróxido de sódio, o HClO3, que é o ácido clórico, HClO3, ácido clórico, e, estudante, você sabe que dentro da base, retirando o OH-, todo o restante é um cátion. Nos ácidos, se você retira o H+, isso é importante, por maior que seja essa fórmula do ácido, tirando o H+, todo o restante será o ânion. Aqui eu tenho H+,
E esse ClO3 todo é um grupo só, é o ânion. Novamente, veremos que a neutralização é uma dupla troca. O H+, com o H- forma água, e o cátion com o ânion formam o sal. Todavia, dessa vez, tivemos um sal oxigenado. O sal tem oxigênio na estrutura. Então, aluno, observe, sais são formados na neutralização entre ácido e base. Importante conhecimento. Então, dando sequência ao estudo dos sais, vamos estudar a condutibilidade elétrica desses sais. Ou seja, primeiramente nós realizamos o estudo da definição, da caracterização dos sais. Agora vamos estudar algumas propriedades desses sais, dentre elas a condutibilidade elétrica. Apenas reforçando o que já vimos em outras aulas. Sais sofrem dissociação iônica. Os íons se separam. E isso acontece quando os sais estão fundidos ou em solução aquosa. Então, lembrando, estudante, o sal, no estado sólido, ele se apresenta com íons presos, íons agregados. Mas quando o sal assume a forma fundida ou aquosa, os íons se separam. Inclusive, toda substância química capaz de passar para a forma de íons livres são chamadas eletrólitos. Então, sais são eletrólitos porque sais, quando fundidos ou em solução, eles apresentam-se na forma de íons livres, eletrólitos. Vamos então ao nosso vídeo. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre... Eu paro aqui, logo no início do vídeo, para você observar que nessa simbologia, essas bolinhas brancas, você sabe que são os átomos de hidrogênio. Essa bola vermelha é o átomo de oxigênio. E o oxigênio é a parte negativa da água. Hidrogênio, parte positiva. Oxigênio é a parte negativa. Então, observe que o oxigênio, que é a parte negativa, ele se prende ao cátion Na+. É importante esse detalhe para você que pretende conhecer química profundamente. Quando ocorre a dissociação iônica, o oxigênio da água interage com os cátions, que o oxigênio é negativo e o cátion é positivo. Consequentemente, eu posso afirmar que a parte positiva da água, que é o hidrogênio, ela é que vai atacar o ânion. Devido às interações entre as moléculas de água... Observe aqui a animação, observe aqui está a água e perceba como a água se posiciona em relação ao ânion. Os hidrogênios, que são a parte positiva da água, interagem com o Cl-, que é a parte negativa. Então, focando, estudante, veja aqui essa imagem. O oxigênio, que é negativo, interage com o cátion, que é positivo, Na+. E o hidrogênio, que é positivo, interage com o ânion, que é negativo. Importante comentário dentro deste vídeo. E os íons Na+, e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Então, esse vídeo foi importante para que você tenha compreensão da forma como água e composto iônico, água e sal interagem dentro do processo chamado dissociação iônica. Avançando nossos estudos, nós veremos agora que sais, eles são compostos iônicos
e são isolantes elétricos. Sais são isolantes elétricos quando sólidos. Você sabe, estudante, que sal, nas condições de temperatura e pressão, 25 graus Celsius, pressão 1 atm, nas condições ambiente, sal, todo ele é sólido. E no sal sólido, os íons se encontram presos, sem mobilidade. E isso faz com que o sal, na forma sólida, não conduza corrente elétrica. Nós veremos, na sequência, um outro vídeo que mostra que quando os íons se separam, eles ganham mobilidade. E essa mobilidade dos íons caracteriza a condução de eletricidade. Ou seja, a corrente elétrica não são apenas elétrons se deslocando por um fio metálico. Também temos corrente elétrica quando íons se movimentam dentro da solução. No caso, os compostos iônicos, repetindo, quando sólidos, eles isolam a corrente elétrica, porque os íons estão presos. Mas os sais, ou os compostos iônicos, eles são condutores quando fundidos. Nós já falamos que quando o sal está fundido, os íons se separam, ganham mobilidade, e a mobilidade dos íons caracteriza a corrente elétrica, estando o composto iônico fundido ou em solução aquosa. Essa temática é importantíssima que você passe para o seu caderno. Como assim passar para o meu caderno? Você sabe, estudante, que essa videoaula faz parte de nossa sala de aula invertida. Ou seja, você está estudando em casa por esse vídeo, porque semana que vem teremos uma aula sobre sais. E tudo isso que você está vendo nesse vídeo é aquilo que eu vou lançar no quadro durante a aula. E você não vai gastar seu tempo copiando do quadro as informações. Por que você não vai copiar informações do quadro durante a aula? Porque você já está copiando as informações sobre sais agora, nesta aula. Então você chegará semana que vem com o seu caderno pronto. E durante a aula, você vai observar o que vai ser comentado. Você, mais que observar, vai comentar, vai discutir, vai questionar, vai adicionar informações. Você poderá até, estudante, ir ao quadro e começar a explicar todo o assunto. E não gastar o tempo apenas copiando. Você está estudando uma semana antes por essa videoaula, porque estamos na sala de aula invertida. E na sala de aula invertida, você, estudante, é o protagonista da aprendizagem. É você que fará a aula acontecer. Mas vamos assistir o vídeo? Nós temos o sal adicionado à água. Esse vídeo não tem narração própria, então eu vou narrar. E agora, avançando para nível molecular. Nós temos aqui sal, que não é composto molecular iônico, mas a água é molecular. E observe o sal atacando, o sal sendo atacado pela água. Nós temos a separação dos íons. Isso está gerando mobilidade dos íons. Isso está gerando mobilidade das cargas. Inclusive, quero parar aqui essa imagem para você ver mais uma vez, ó, que o oxigênio, que é a bolinha vermelha, o oxigênio, que é a parte negativa da água, ele ataca a parte positiva, Na+. E, observe bem, ó, os hidrogênios, ó, as bolinhas amarelas, os hidrogênios, que são a parte positiva, interagem com os ânions. Acontece que você está observando a mobilidade. Os íons se mexem e essa mobilidade caracteriza corrente elétrica. Agora, faremos o teste da condutibilidade elétrica. Atenção para o teste. A lâmpada acendeu. Então, sais em solução são condutores elétricos. Sendo assim, o vídeo foi muito importante para que você venha entender que sais são compostos iônicos, que são condutores quando fundidos ou em solução aquosa. O que vimos aqui
foi a solução aquosa do sal, conduzindo corrente elétrica, mas na forma fundida, o sal também conduz corrente elétrica. Não esquecendo, apenas na forma sólida é que o sal é isolante elétrico. Sendo assim, estudantes de Química, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. É fundamental, antes de encerrar essa videoaula, lembrar você que estamos vivenciando sala de aula invertida, até mesmo porque estamos passando pelaquela fase de confinamento em função do combate ao coronavírus. Então, você estuda em casa e logo em breve estaremos de volta à nossa sala de aula, ao final do combate à pandemia. E quando voltarmos à sala de aula, eu desejo muito perceber cada um de vocês, estudantes de Química, discutindo o assunto em sala, indo ao quadro debater o assunto. Ou seja, eu estarei presente logo após o final dessa pandemia em nossa sala de aula. Porém, eu estarei apenas como mediador da construção do conhecimento que será realizado por cada um de vocês, estudantes, que estão agora nessa fase de confinamento, estudando Química antecipadamente, sala de aula invertida. Lembrando, nessa fase de confinamento, de combate à pandemia, novos vídeos serão lançados. E eu te peço, estudante, vamos otimizar nosso tempo. Assista a videoaula, anote tudo no seu caderno, deixe tudo pronto para quando voltarmos à sala de aula. Alunos, desejo a todos felicidade e muito sucesso.